Estamos de volta, agora 11 horas e 44 minutinhos. A gente fala agora do seguinte: sal, açúcar, óleo. Temperos de todos os dias, para o café, para a salada, para o arroz, né? E tanta gente se perde na quantidade, eu, você, né? Agora, como não errar na mão, principalmente para a gente evitar doenças do coração, né? A gente pediu essa ajuda para a nutricionista Reila Satel, que está com a gente aqui agora e que preparou tudo isso aqui para a gente ter uma noção e não errar mais na mão, né, Reila? Agora, tanta quantidade de açúcar, tanta quantidade de sal, né, de gordura, de muito óleo na alimentação. O que traz para a gente? Por exemplo, a consequência do açúcar. Olha, obrigada pelo convite. A consequência do açúcar. O açúcar em alta quantidade, ele inflama as células. Porque quando você come a quantidade exagerada de açúcar, esse açúcar no sangue ele sobe. E isso é fisiológico, né? O pâncreas já libera insulina, capta essa célula e coloca para dentro para poder gerar energia. Se você comer açúcar demais, vai ter muito açúcar na corrente sanguínea e esse açúcar vai inflamar. E essa inflamação faz depósito de gordura. Então, dá o peso de ganho, depósito de gordura, leva a obesidade, diabetes, a outras doenças, né? Hoje, as 10 maiores causas de doença no mundo estão associadas a hábitos alimentares, né? E a sedentarismo também. Então, assim, tudo que você come em excesso, né, igual o açúcar que você come além, você está inflamando as suas células. E esse depósito de gordura que faz através da inflamação é pior do que o excesso da gordura. Porque a gordura, ela já deposita em forma de gordura. O açúcar tem que ser convertido. Então, quanto mais açúcar, mais inflamação. É como se você tivesse todos os dias, por anos e anos, inflamando, 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 passando uma lixa lá dentro do seu vaso sanguíneo. Ele não vai aguentar. Né? Então, isso é muito prejudicial. E a gente está consumindo muito açúcar, daqui a pouquinho a Reila fala sobre isso, e sal. Né? Muito sal. A gente sabe, né? A questão da hipertensão hoje é uma grande discussão no mundo inteiro, essa questão do sal. O sal, a consequência é a hipertensão, né? Aumenta o risco de infarto e a insuficiência renal que causa. Primeiro, porque quando você come a quantidade também excessiva de sal, né, o rim, o que ele faz? Ele filtra todos os sais que entram no nosso organismo, né? Passa pelos rins, eles filtram. Quando tem sal demais, o rim não dá conta, ele pede socorro. E aí, agora o que eu faço? Então você já foi lá e lesionou aquele órgão. Né? Aquele sal que fica na corrente sanguínea, a água vem e puxa. Né? E isso causa uma desidratação, um edema. E quando a gente exagera um pouquinho no sal, a gente sente as consequências. Sente. Olho inchado, isso, pernas porque inchadas. vai parar na corrente sanguínea, o coração bombeia com mais forte, a pressão aumenta, então tudo isso é prejudicial também. E a gordura? Tem gente de olho em casa nessa batata frita, tenho certeza. A gordura também, né, é até 30% do recomendado de nossas calorias total ao dia para se consumir em gordura. Esses 30% está todas as gorduras aqui dentro, saturada, insaturada, todas juntas. Então, facilmente extrapola-se em tudo. E todos esses alimentos aqui, sal, açúcar, gordura, todos eles em excesso vão levar à insuficiência cardíaca, vão levar a infarto agudo do miocárdio, a obesidade, aquelas doenças crônicas não transmissíveis e os sintomas delas. Aí você montou aqui tudo pra gente, eu queria que você explicasse onde é que nós estamos exagerando, né? Certo. E qual a quantidade certa que a gente precisa. Por exemplo, do açúcar, vamos começar por ele. Quando você toma uma lata de refrigerante, é como se você estivesse consumindo esse tanto de açúcar no momento. Só da latinha? Só de uma lata, que seria 2, 4, 6, 8 sachês de 5 gramas, que daria mais ou menos 8 colheres de chá. Deixa eu mostrar aqui a colher de chá, é essa aqui. E daria 8 colheres de chá, isso, ou 2 de sopa. É muita coisa. Muita coisa em açúcar somente neste alimento. E o recomendado é que a gente consuma 2 colheres de sopa ao dia para uma dieta de até 2.000 calorias. Ou seja, para quem está com peso em ordem. Isso, mais ou menos para essa quantidade. Então, depende muito da idade, da atividade física, para saber se isso aqui é um pouco mais ou um pouco menos. Né? Mas é mais ou menos essa média. Quando você consome 7 latas de refrigerante, isto é, em uma semana, você consumiu esta quantidade de açúcar só em refrigerante. 2 copos e 2 dedinhos. 2 dedinhos. E como eu faço, né? Você disse, as 2 colheres de sopa. Como é que eu faço para equilibrar isso? Por exemplo, tem o café, tem gente que gosta de tomar o chazinho com açúcar, né? Como é que eu faço para equilibrar isso na minha alimentação? Há uma dica, Reila? Uma dica é diminuir aos poucos, né? Fazer as trocas, porque o nosso paladar ele sofre adaptação.
E hoje o brasileiro, a realidade é que consome isso aqui em 18%, né? O certo seria 10%, consome 18%. Na minha prática clínica, é muito mais do que isso. Porque quando você faz um recordatório com o paciente, que você começa a perguntar quantos cafés você toma por dia, seu café é adoçado, quantas colheres de sopa que você coloca de açúcar no café, vai dar muito mais do que isso aqui que a gente está falando. Nossa. É assustador. Então tem que fazer adaptação do paladar. Não tem como se uma pessoa chega e fala, meu cafezinho é adoçado com quantas colheres? Ah, se são 3 colheres, começa a fazer com 2 colheres. Vai diminuindo, vai diminuindo, né? a quantidade de açúcar aos poucos, né? Não consome esse tanto de açúcar não, porque isso inflama as células, isso faz mal, não tem nutrientes. Além disso, o refrigerante ele contém ácido fosfórico e isso ele desabsorve nutrientes. Então a gente perde zinco, cálcio, magnésio, descalcifica realmente. Então não é um alimento, né? Devido à falta, à pobreza de nutrientes que ele carrega. Que se tem. A dica, então, é diminuir, né? Diminuir, adaptar o paladar mesmo. E no à caso do diminuição sal, açúcar. né? O pãozinho. No caso do sal, aqui eu coloquei esse exemplo de pão, porque aqui tem 6 pães de sal aqui. Este pacote de bolacha recheada tem a mesma caloria de 6 pães. Então, para tomar esse tipo de cuidado, quando você dá um pacote de bolacha recheada para uma criança, você está dando 6 pães para ela. Então, isso aqui, 6 pães tem o quê? Muito açúcar. Tudo vai elevar o seu açúcar do sangue. E a gente vê fazer crianças depósito, hoje em dia com problemas, né? vai inflamar a célula, fazer depósito de gordura. E fora a quantidade de açúcar, gordura e sal que tem aqui dentro. Porque o sal é um conservante que está aí dentro. E a gordura vegetal também, ela é um conservante. E o sal? Sal também a gente está consumindo demais. Demais, demais. O que é o recomendado? Seria 6 gramas, né? 6 gramas de sal ao dia, que são essas 6 colherinhas de cafezinho. O brasileiro consome o dobro. 12 gramas tudo. Ao dia. Isso. Quando eu falo em 6 gramas, eu estou falando a quantidade total do seu dia, incluindo os embutidos. Então, isso tem que ser dividido na sua alimentação. Porque aqui a gente está falando de sódio, né? Por exemplo, esse macarrão instantâneo, primeiro que ele é pré-frito. Né? Para ele ser rapidinho, estar pronto em 2, 3 minutinhos, ele é pré-frito. O molho que tem nele é riquíssimo em sódio. E ficar atento também à rotulagem, porque eles não colocam lá a quantidade de sódio do pacote inteiro. Eles colocam de uma porçãozinha. Então, você pensa que tem 800 miligramas de sódio? Não tem. Tem 1.700, tem 2016, tem muito mais. E só essa quantidade de sódio que tem aqui, quase praticamente, é o que a gente precisa para o dia. Para a gente se adaptar também, é substituir o sal por outros temperos? O azeite, o alecrim, essas coisinhas assim? Aí seria fazer tipo um sal de ervas, né? Você misturar. Né? E assim, tem também, como tem vários tipos de açúcar, tem vários tipos de sal. Tem o sal grosso, o sal marinho, o sal refinado. O sal marinho é bom, né? O sal marinho e o grosso são os melhores que tem. Não tem menos sódio do que este, não. Né? Mas ele conserva mais as suas propriedades. Então, seria fazer mistura de ervas mesmo. Alecrim, manjericão, o próprio gengibre. Tentar usar cardamomo, outras ervas para disfarçar um pouco o sal e para diminuir também esses temperos prontos que a gente compra. Né? Tempero em cubos, em caldos, em pó, todos eles são muito ricos em sódio. O excesso de sódio, a gente falou, é prejudicial para os rins e para o coração. Né? E não é só para quem tem problema renal ou hipertenso, isso é para qualquer pessoa, para todos nós. O óleo, qual a quantidade certa que a gente tem que usar? O óleo de cozinha. A quantidade certa seria esse tanto aqui, por pessoa, né, por dia. Né? E esse tanto aqui tem 2 colheres de sopa dessa daqui, isso, 2 colheres de sopa dela. Só que esse óleo aqui é para você usar no dia inteiro, para o seu almoço, para o seu jantar, para o seu bolo, para tudo que você for colocar, certo? Porque aqui tem 2 colheres de sopa, mas está dentro dos 30% da sua dieta no dia. Então você já usa esse óleo, usa esse óleo, então você vai extrapolar isso. Né? Então, o que é a dica? É fazer mais assados, mais grelhados, cozidos, adaptar paladar também. Porque quando você diminui o óleo, vamos supor, se em uma casa que tenha 4 pessoas e usa uns 8 frascos de óleo por mês, como é que eu falo para a pessoa, vamos diminuir isso para 2, que é o que deveria ser? Eles não dão conta. Então, tem que ser aos pouquinhos mesmo, adaptar e explicar a importância disso.
todas essas dicas que a Reila passou para a gente aqui hoje, vamos começar a fazer justamente para evitar esse tanto de doenças que a gente tem visto aí hoje, né? É adaptar, reduzir. Reila, obrigada pelas dicas, viu? E até a próxima. E para você, um excelente fim de semana e aproveite bastante o seu dia, tá? Tchau.